Graça e paz, seja muito bem-vindo ao 19º Dia com Provérbios. O capítulo 19 de Provérbios vai falar logo no início sobre integridade e riqueza. E o verso de número 1 diz assim: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita, acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. O capítulo 19, ele começa mostrando para a gente sobre integridade e riqueza. E a gente precisa pensar sobre isso. Às vezes, parece que é melhor ter coisas do que ser de fato algo. Existe muita gente que se ilude hoje com as redes sociais, com as grandes plataformas, por exemplo, porque lá a gente consegue passar uma realidade, uma imagem, um status que muitas vezes não corresponde a quem nós somos, a como nós nos expressamos, a como nós vivemos o nosso dia a dia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos com clareza que o Senhor está muito mais preocupado com aquilo que nós de fato somos do que com aquilo que nós temos. E Provérbios ele vai falar que riqueza ela não tem valor se ela é adquirida de maneira desonesta. Da mesma forma, aparência e performance não tem valor se nós não tivermos essência verdadeira no coração. Boas obras, ações de justiça não têm valor se não houver um coração carregado de misericórdia. A palavra de Deus, dita através do profeta Isaías, vai falar que o profeta olha para o povo de Israel e fala assim: olha, os atos de justiça de vocês para o Senhor são como trapo de imundícia. Irmão, esse trapo de imundícia aqui, que o profeta fala, era o pano que a mulher, usava durante o seu período mensal. Olha só a que Isaías compara os atos de justiça daquele povo. E por que Isaías fala isso? Porque apesar das obras boas que eles faziam diante das pessoas, o coração deles estava obscurecido. Era um coração amargo, distante de Deus, distante da misericórdia. No Novo Testamento, nós vemos Jesus também repetindo esse mesmo tipo de discurso quando ele fala dos fariseus, que jejuavam em praça pública, que oravam para que todos vissem, que estavam ali em todo o tempo buscando a aclamação das pessoas que estavam à sua volta, buscando um reconhecimento das pessoas que estavam ao seu redor. E Jesus usa uma palavra muito dura para falar a respeito desses homens. Ele os chama de sepulcro caiado, ou seja, por fora tudo limpo, tudo bonito, tudo arrumado, mas por dentro havia morte. Que nós possamos ter esse entendimento de que o Senhor não está preocupado com o que vamos ter, com o que vamos apresentar, mas o Senhor está preocupado com quem nós somos e naquilo que estamos buscando nos tornar. No capítulo 19, quando nós pegamos aqui, a partir do verso de número 18, a gente vai ver um paralelo entre a correção, como ela deve ser feita, e a aceitação dessa correção que deve existir no nosso coração. Olha só comigo o verso de número 18. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Olha só. Ao mesmo tempo que o Senhor fala sobre correção e diz como é importante os pais corrigirem seus filhos, o Senhor vai falar também sobre o limite que isso deve ter, o respeito que deve estar envolvido para com isso. Ele fala, corrige seu filho, mas não a ponto de matá-lo. Irmão, às vezes nós vamos olhar para pais, para pessoas que exercem autoridade, e a gente pode aplicar isso tanto no âmbito familiar, como também no âmbito, vamos usar de exemplo aqui, o âmbito profissional. Pessoas que estão com o poder na mão, mas não sabem como utilizá-lo. Pessoas que têm ali autoridade para corrigir, para direcionar, mas muitas vezes deixam a ira estar acima da razão, deixam ser levados pela emoção e com isso acabam ferindo a pessoa que está à sua volta. Um filho ele precisa ser corrigido, mas ele precisa perceber e entender que essa correção ela não está sendo feita por causa de ira, por causa de raiva ou descontentamento, mas ela é uma ação de amor daquele que quer ver o filho trilhando o caminho certo. A gente olha para o texto e a gente vê aqui o verso 19, de número 19, dizendo assim, olha,
Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo. Porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Uma coisa terrível, terrível, mas que eu acredito, tenho certeza, se você é pai, você já fez isso. Promessas vazias. E entenda bem, eu não estou falando de promessas de coisas que você queria presentear, mas estou falando de atos de correção. A gente olha para o filho no momento de ira, no momento de raiva. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso com você. Eu vou proibir de você ir de tal lugar. Eu não vou deixar você comer tal doce. Passa 15 minutos. A ira passa. A raiva passa. E o que a gente faz? A gente permite. Isso é terrível porque a gente está educando errado. A gente está criando um vício e um hábito na mente e coração da criança de que aquilo que a gente diz que vai fazer não tem peso nem valor. Por quê? Porque a gente não cumpre a palavra. Por isso que antes mesmo de tomar qualquer atitude, é necessário ponderar, pensar, refletir, buscar orientação em Deus. A precipitação pode levar a gente a um caminho terrível de ruína, onde nós vamos estar criando vícios que depois não saberemos como lidar e ficaremos presos em armadilhas que nós mesmos criamos. Aí, o texto ele ainda continua dizendo assim: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Querido, Provérbios ele fala sobre a repreensão, sobre a correção, mas Provérbios também dá uma direção para aquele que está sendo corrigido. Nós precisamos abraçar e amar a disciplina. A disciplina é algo fundamental para o desenvolvimento, sabe? Uma vez eu conversando com uma pessoa, a gente falando sobre histórias de vidas, testemunhos, e a gente, em dado momento da conversa, chegou a uma conclusão e a gente compartilhou dessa mesma ideia dizendo: o sofrimento, a dor, ainda que não seja agradável, é uma ótima ferramenta para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento de caráter. Uma pessoa que não enfrenta os confrontos, que não passa por confrontos na vida, infelizmente, ela tem a tendência muito grande de se tornar uma pessoa mimada e imatura. Nós precisamos entender que o confronto, ele foi feito para nos fortalecer e não para nos destruir. Por isso que lá em Hebreus, a gente vai ler assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, irmão, quando ela chega, é dolorosa, magoa, entristece, mas com o passar do tempo, se nós a aceitarmos e se nós formos ali lapidados por ela, nós vamos entender que aquilo vai gerar paz e justiça para a gente. E por essa razão é que o capítulo 19 de Provérbios vai terminar com uma palavra muito dura, mas muito real. E eu quero ler para depois falar sobre ele com você. Verso 29. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. O último versículo do capítulo 19, depois de ter falado tanto sobre disciplina, sobre como disciplinar e sobre como também aceitar a disciplina, o verso 19 vai falar que existe já juízo preparado para aquele que não aceita, para aquele que zomba, para aquele que ignora os ensinos que o Senhor dá, sabe? O apóstolo Pedro, ele escreve dizendo que naqueles últimos dias muitos zombarão, muitos escarnecerão, dizendo que é tardia a vinda do Senhor. Falando que desde o tempo dos avós isso é dito, mas o Senhor diz que eles não entendem que isso é misericórdia de Deus, dando chance e oportunidade de arrependimento. Eu e você precisamos entender uma coisa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E existem duas promessas, eu quero falar só de duas, das várias que existem na Bíblia, que eu e você precisamos ter atenção. A primeira promessa é que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que todo aquele que com sua boca confessar e no seu coração crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, será salvo. Essa é uma promessa preciosa, rica e fundamental para a vida do cristão. Entender e aceitar Jesus como seu Salvador. Se submeter à sua vontade. Essa promessa, ela fala de salvação. Agora,
tem outra palavra, tem outra promessa que também está nessa Bíblia, que também está nesse livro sagrado. E essa promessa diz o seguinte, que todo aquele que não crê já está condenado. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. O mesmo Deus que nos salva é o mesmo Senhor que aplica juízo para a condenação. O nosso Deus, ele é amor, e a gente ouve isso o tempo inteiro à nossa volta. Porém, o nosso Deus também é um fogo consumidor. Ele também é justiça. E existe, sim, promessa de salvação, mas existe também uma promessa dizendo que aqueles que não amam a sua correção, que não querem andar segundo o seu caminho, esses estão fadados a uma condenação eterna. Querido, que esse capítulo de hoje possa trazer ao seu coração esse desejo de conhecer mais os caminhos do Senhor, de amar mais a justiça que vem de Deus, de ser moderado, de compreender o tempo da disciplina do Senhor na sua vida e amar esses ensinos a ponto de caminhar nessa verdade. Ame a palavra, persevere em conhecer a palavra e deixe que o Senhor molde o seu caráter a cada dia. E certamente o Senhor te levará a chegar à estatura de varão perfeito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. E até o próximo dia com Provérbios.